Efésios capítulo 4, nós vamos ler os versículos 17 até o versículo 32. Efésios 4, versos 17 a 32. Se você puder se colocar em pé, por favor. Efésios capítulo 4, versos 17 até o verso 32. A palavra de Deus diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. O que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós vamos falar nesta manhã sobre a comunicação. E o título da mensagem é: Falar é importante. Falar é importante. Vamos orar, que Deus nos abençoe. Santo Deus e Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e nós desejamos que ela venha trazer toda a explicação, ó Pai, para as nossas vidas, que ela venha, Senhor Deus, nos dar crescimento espiritual e compreensão a respeito da Tua verdade. Ó Deus, que o Senhor use a minha vida como instrumento Teu e que a glória seja dada ao Senhor. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Falar é importante. Comunicar-se é trocar ideias e informações, conversando, gesticulando ou escrevendo. A comunicação é um processo ativo presente em todos os relacionamentos significativos. Por isso, salientamos aqui a importância da comunicação nos relacionamentos segundo a palavra de Deus. E a comunicação nos relacionamentos consiste não apenas em falar, mas também em ouvir, olhar e sentir. Apesar de as pessoas terem estilos de comunicação diferentes, cristãos espiritualmente maduros procuram sempre melhorar sua comunicação com Deus e com as pessoas. Isto é, para cristãos maduros. Cristãos maduros. As palavras, elas são poderosas. Aquilo que dizemos pode animar ou desanimar. Pode motivar como desmotivar. Pode trazer grandes bênçãos como trazer grandes problemas. Então, tudo através da palavra, daquilo que nós dizemos. As Escrituras ensinam os cristãos a controlar a língua, como fala lá em Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12,
e falar apenas com bondade, como diz Efésios capítulo 4, versículos 29 e o versículo 32. O livro de Provérbios, ele trata da importância de ouvir com entendimento aquilo que os outros dizem. Aquilo que nós ouvimos também é de grande importância, porque nós decidimos aquilo que nós queremos ouvir. Nós, através do nosso ouvir, nós queremos compreender da forma que nos cabe melhor. Então nós precisamos ter um certo cuidado também em entender perfeitamente aquilo que nós estamos ouvindo, o que os outros estão nos dizendo. E nós temos textos também em Provérbios que fala a respeito deste assunto. Muitos conceitos não podem ser expressos apenas por palavras. A linguagem corporal, expressão facial, tom de voz e outros meios não verbais são essenciais também para a comunicação eficaz, não é? Imagina se não tivesse Libras para com os nossos irmãos com problemas de audição. Como que eles iriam se comunicar? Não é? Então, são expressões. As gesticulações, elas falam tudo. E eles compreendem perfeitamente. De acordo com os estudiosos desta área, 2/3 do significado de uma mensagem são transmitidas de forma não verbal, e apenas 1/3 é comunicado em palavras. E nós percebemos isso nas ruas, né? Nós andamos nas ruas e nós percebemos através de uma vestimenta a comunicação daquela pessoa para conosco. Através de uma simples vestimenta. Ali está um meio de comunicação. Então, a comunicação, ela é muito extensa, ela é muito abrangente. E é evidente que a comunicação, ela vai além da transmissão de informações. As mulheres, em particular, elas usam a comunicação para expressar mais sentimentos do que fatos. E considerando-a mais um instrumento para desenvolver afinidade que uma forma de relatar dados. Então as mulheres são assim, não é? Porque elas são emotivas, mais emotivas do que os homens. Então elas expressam mais sentimentos do que fatos. Os bons relacionamentos, eles não acontecem por acaso. E todos, até mesmo nós, que somos salvos, nós não estamos isentos dos problemas, pois todos nós somos pecadores, como diz em Romanos capítulo 3. E assim sendo, trazemos em nossa personalidade os estragos feitos pelo pecado. Então nós somos egoístas e finitos, e não é necessário mais nada para que surjam os problemas. E a maioria dos problemas interpessoais acontecem por causa da falha na comunicação. Agora, a grande verdade é que as pessoas que seguem os princípios bíblicos de comunicação, principalmente com relação à solução de problemas, podem desenvolver bons casamentos e relacionamentos sólidos e permanentes. Em Efésios capítulo 4, Paulo, ele dá ênfase ao despojar-se do velho homem e do seu modo de agir para revestir-se do novo homem e de um agir conforme a palavra de Deus. E nos versículos a seguir, ele esboça maneiras de se comunicar que devem ser empregadas em todos os relacionamentos. E elas são úteis tanto para prevenir quanto para solucionar problemas já existentes. E nós vamos ver então algumas maneiras, não é, de como termos uma boa comunicação, fazendo com que os nossos relacionamentos sejam realmente sólidos. A primeira delas é: fale de forma honesta. O versículo 25 diz: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, a palavra de Deus está dizendo: fale a verdade. E essa palavra no grego é um imperativo, é uma ordem. Fale a verdade. As pessoas, elas não são capazes de ler
os nossos pensamentos. Ninguém é capaz de ler o nosso pensamento. Mas através das nossas reações, através da nossa imagem facial, através do nosso comportamento, elas percebem a nossa comunicação. Mas isso não quer dizer nada. Nós precisamos falar. Por que Deus nos deu meios de comunicação? Nos deu para nós realmente agirmos, para nós praticarmos, colocarmos em evidência para que o nosso relacionamento para com as pessoas seja realmente eficaz, seja abençoador e nos abençoe. Então não podemos, não é? Existem casais, existem irmãos, existe relacionamento entre pais e filhos, onde cada um fica no seu canto. A palavra de Deus está me instruindo que eu não posso ser assim. Eu preciso falar. As pessoas não conhecem o meu pensamento. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ficar quieto, ficar calado, não resolve diante da comunicação. Existe aquela expressão, né, que quem cala consente. Isso é muito real, né, diante de situações, às vezes desagradáveis. Mas eu preciso perceber a seguinte coisa. Se Deus me deu meios para a comunicação, eu preciso usá-lo. Eu preciso desenvolver melhor esta comunicação. Vai fazer bem para mim. Vai fazer bem para as pessoas. E nós precisamos falar a verdade, como o versículo diz também. Efésios capítulo 4, versículo 15 diz: seguindo a verdade. Seguindo falando a verdade. Então o tempo do verbo indica uma ação contínua. Devemos sempre falar a verdade. Ah, pastor, mas se eu falar a verdade em determinada situação, eu vou me prejudicar. Olha, se vai me prejudicar agora, pode ter certeza absoluta que vai me beneficiar depois, falando a verdade. Mas falando uma mentira agora, certamente vai me prejudicar ainda mais depois, porque eu vou ter que encobrir com uma outra mentira. E aí vira um ciclo vicioso, esse falar a mentira. Então a expressão bíblica para mim, falar de uma forma honesta, eu preciso conversar e eu preciso falar sempre a verdade. E ser honesto é mais do que simplesmente não mentir, é ser aberto, sincero. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 9 diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Se nós somos salvos, quer dizer que, eu disse isso para os jovens hoje, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Então a mentira também ficou para trás. Ela não pode mais fazer parte do nosso vocabulário. Não pode mais. Porque vai trazer sérios problemas à nossa vida. Ah, pastor, mas até agora não tem trazido nenhum problema para mim. Pode ter certeza que o problema virá em grande proporção. Está acumulando problemas sobre você com a mentira que está se formando. Então seja honesto, fale a verdade. Fale a verdade. E fale a verdade em amor. Tem aqueles, não é, que quando estão com a razão, eles começam a pisar em cima de todas as pessoas. Quando estão com a razão, eles acham-se o dono do mundo. Não, a palavra de Deus está me dizendo que eu preciso falar a verdade em amor. E é possível falar a verdade de maneira insensível, mas isso não pode acontecer. Eu preciso falar a verdade de forma sensível. Quando eu for falar alguma coisa para alguém, principalmente para os da nossa casa, da nossa família, nós precisamos orar a Deus primeiro. Falar: Senhor, me dê sabedoria para que eu use as palavras certas, no tempo certo, na proporção certa. E aí eu vou conseguir falar em amor. Nós criamos tanta liberdade com os nossos familiares, não é? Que nós acabamos falando de qualquer jeito. Pensando que eles precisam me entender.
Eles têm que me compreender. Não, isso não é uma forma honesta de se falar, de se comunicar. Precisamos falar em amor. Tem pessoas, não é, que dentro do lar acham que todo mundo é surdo. E olha, o surdo não adianta gritar com ele, Não adianta gritar porque ele não vai ouvir, não é verdade? Tem que ser por libras. Então comece a praticar libras dentro da sua casa. Se você acha que os seus familiares são surdos, então você tem que fazer curso de libras. Porque gritar não vai resolver. Sabe o que o elevar a voz faz? Ele causa ira. Ele causa repugnância. É isso. Então não é uma forma honesta de se comunicar dentro da nossa casa com gritos, com ira. Porque vai produzir mais gritos e mais iras. Infelizmente, tem crentes onde se você não precisa chegar na casa dele para perguntar a respeito da vida dele. Chega na casa do vizinho. Como que é na casa de fulano de tal? Aí eu falo assim, é assim, assim, assim. O vocabulário deles é assim, assim, assim. Porque é só gritado. É uma forma honesta de se comunicar? Infelizmente não é. Deus não aprova esse tipo de comunicação. Então, nós precisamos ser honestos. Os crentes devem falar a verdade, considerando os interesses da outra pessoa. Será que eu consigo falar a verdade pensando no bem da outra pessoa? Se assim o é, então eu estou sendo honesto diante da minha comunicação. Nós devemos atentar não somente para o que falamos, mas também para como falamos, que é o nosso tom de voz, a expressão facial, etc. A palavra de Deus diz em Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Será que a nossa comunicação tem sido assim? Temperada com sal, uma palavra agradável, onde as pessoas nos compreendem? Vamos desenvolver uma comunicação honesta. Honesta. Vamos falar a verdade, vamos falar em amor. E aí a nossa família, o nosso lar, o nosso convívio, as pessoas que estão ao nosso lado, elas terão prazer de se comunicar conosco. Elas não irão se isolar de nós. Irão nos respeitar. Porque a nossa comunicação é honesta. Em segundo lugar, controle o ânimo e o espírito. O versículo 26 e 27 diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Devemos nos esforçar ao máximo para não deixar a nossa ira durar até o outro dia. Isso é pecado. Não devemos dar lugar ao diabo. Não devemos dar lugar ao diabo, porque é a expressão bíblica. Quando não tratamos os problemas de hoje, nós estamos em pecado, nós abrimos caminho para amargura e ódio, nós tecemos problemas do passado e nós colocamos em perigo todo o nosso relacionamento. Controlar o ânimo e o espírito é de extrema importância para uma comunicação eficaz. Nós não podemos fazer com que Satanás esteja nos aplaudindo porque nós estamos fazendo errado. Nós precisamos fazer com que Deus seja glorificado porque nós estamos fazendo certo. E diante da instrução bíblica, diante dos dizeres que Deus escreveu para mim e para você, precisamos segui-lo. Comunicação é algo assim, muito delicado, não é? Muito delicado. Porque nós mexemos com sentimentos. Nós mexemos com personalidade. Então eu preciso saber do meu espaço para conseguir compreender o espaço do meu próximo. Então eu preciso saber como que ele gosta de ouvir, para que eu também seja da mesma forma retribuído como eu gosto de ser ouvido.
O meu pai tinha o seguinte ditado: 4 irmãos dentro de casa, 4 homens, não é? Imagina a festa de bagunça, e no mesmo instante era brigas, não é? Eram provocações. Então o sistema nosso era bruto, não é? O sistema lá era muito bom. Meu pai dizia o seguinte: se você não sabe brincar, não brinque. Isso bastava para nós. Ele queria dizer o seguinte: olha, você está provocando. Então, se te provocar também, aceita a provocação, porque você fez uma vez. Da mesma forma é a nossa comunicação. Às vezes nós espetamos as pessoas através da comunicação, não é? Nós espetamos. Nós jogamos as palavras para realmente cair e causar danos. Esse é o nosso desejo. Então, muito cuidado, porque isso vai estimular ira. Ira nos corações. E um coração irado, ele não consegue se comunicar bem. Então, compreenda aquele que está diante de você, compreenda, estude a pessoa que está com você, para que você possa tratá-la bem. Porque tratando-a bem, você será bem tratado também. E se você for maltratado, você vai poder dizer: olha, eu nunca fiz desta forma com você. Eu nunca te tratei desta forma. Por que você está me tratando desta forma? Então, irmãos, controle o ânimo e o espírito. Foi feita uma pergunta diante dos jovens hoje. Nós que nascemos com um temperamento assim, temos como mudar? Temos. Através do poder de Deus, temos. Nós somos pessoas moldáveis, se dependermos de Deus. Nós somos pessoas tratáveis, se dependermos de Deus. E diante da nossa comunicação: pastor, meus pais eram assim. Olha, antes disso, os meus avós eram assim. E eu te falo uma coisa: e daí? Sinceramente falando, e daí? O temperamento, as raízes, o sangue que corre na sua veia, que vem dos seus antepassados, é maior do que o poder de Deus na sua vida? Eu tenho certeza absoluta que não. Então nós podemos sim controlar o nosso ânimo, o nosso espírito, dependendo de Deus. Eu posso fazer da minha comunicação algo muito agradável, saudável e abençoador, dependendo de Deus. Se eu reconheço que eu estou errado através do meu meio de comunicação, eu estou extrapolando com a minha comunicação, é hora de colocar os joelhos no chão e falar para Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não estou sendo uma bênção. Me ajude. Irmãos, Deus vai nos ajudar. Deus vai nos abençoar. Controle o ânimo e o espírito. Terceira forma para se comunicar é: combata contra o inimigo certo. Versículo 29 e 30 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Infelizmente, em muitos relacionamentos, ao invés de combater o problema, estão combatendo entre si. Usam de uma comunicação corrompida, palavras torpes que destrói. Não tratam do problema. Focaliza no caráter da pessoa. A pior coisa que existe é conhecermos o outro, né? Só que nós nos esquecemos que também nos conhecem. Nós conhecemos as pessoas e começamos a combatê-las. Mas você é assim, você faz desta forma. Mas que é isso? Você agora quer fazer diferente, sempre que você sempre fez dessa forma?
Nós combatemos pessoas. Nós focalizamos no caráter das pessoas. E como disse, nos esquecemos de que elas também estão nos observando. Elas também estão nos contemplando. E sabem exatamente quem nós somos. Por isso que é muito difícil, quando nós nos convertemos, falar para os nossos familiares que eles precisam receber Jesus como Salvador para ter uma vida transformada. É difícil por quê? Porque eles nos conhecem. Nos conheceram, vamos dizer assim, não é? Então, diante de uma comunicação, não tenha uma comunicação corrompida, focalizando o caráter. E também a comunicação corrompida, ela destrói, ela arrasa com as pessoas. Como eu disse no início, a comunicação ela tem um poder enorme. Ela eleva, como também ela derrota. Ela coloca num buraco. Ela coloca num congelador. Isso traz grandes danos. Sérios problemas. Diante desta comunicação corrompida que destrói, que arrasa, nós precisamos ter muito cuidado com as comparações. Comparações destroem, não ajudam. Se você tem mais de uma criança dentro de casa, não queira comparar um filho com o outro. Não queira, que você vai elevar um e você vai desmerecer o outro. Com certeza. Nós precisamos compreender que cada um é cada um. Somos diferentes. E olha, sinceramente, o nosso orgulho, infelizmente o nosso orgulho, não permite comparações. Mas não é por causa do orgulho, não. É por causa da expressão bíblica de que nós somos diferentes, nós temos comportamentos diferentes e não podemos ser tratados iguais. Deus não nos trata igualmente. Deus só nos tratou igualmente uma vez, lá na cruz do Calvário. Pagando por todos os nossos pecados. Pagou pelo pecado da humanidade. Ali sim, Deus foi único e Ele tratou todo mundo de uma mesma forma. Mas Deus compreende a mim e compreende a você. E nós também precisamos compreender aqueles que estão ao nosso redor. Comparações, cuidado, porque ela eleva e ela também rebaixa. Diante da comunicação corrompida, nós também entristecemos o Espírito Santo de Deus. Você consegue imaginar que crente fala palavrão? Consegue imaginar isso? É sério, não é? Como que eu sei que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo? Como que eu sei disso? É esquisito, irmãos, sinceramente falando. É estranho. Um cristão falando palavrão. Agora, para combatermos o inimigo certo, faz-se necessária a comunicação edificante, palavras que elevam, que animam, tratam do problema, não combate a pessoa, concentra-se na responsabilidade pessoal, não focaliza no caráter da pessoa, dá vazão às soluções através da ação. Se eu sei que algo pode ser resolvido, por que não ir lá e fazer? Para que ficar fomentando algo? Para que ficar pensando assim, eu vou deixar para poder ver o que vai acontecer? Para que isso? Se Deus nos deu realmente uma comunicação aberta, para que esperar com que o outro caia no buraco, sendo que eu posso avisá-lo, olha, cuidado. Uma simples expressão, não é? Quantas vezes você já disse para alguém, olha, cuidado. Às vezes está dentro do carro dirigindo, a esposa do lado fala assim, cuidado. Quando vê, pá, bateu, não é? Mas ela avisou, cuidado.
Comunicação. Então, a comunicação edificante, ela dá vazão às soluções através da ação. E ela dá graça, motivação aos que ouvem. É gostoso conversar com pessoas, não é? Que realmente têm um carisma na comunicação. É gostoso. Pessoas que valorizam a comunicação. Nossa, como é prazeroso isso. Vamos ser estes. Vamos ser carismáticos através da nossa comunicação. Vamos ser diferentes através da nossa comunicação. Nós saímos pela manhã às ruas, de que forma? Com o semblante fechado? Passam as pessoas por nós, parece que nós estamos invisíveis, não é? Ninguém está me vendo. Então eu não preciso falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não preciso disso. Uma cultura muito bonita, não é? Que eu percebi esses dias que eu fui a São Paulo, aonde você estiver, as pessoas te cumprimentam. Você nunca viu na face da terra, boa tarde, bom dia. Isso é gostoso. Agora precisa partir de quem? Deles? Não, precisa partir de mim. Porque eu sou uma nova criatura. Eu preciso fazer com que as pessoas vejam Cristo em mim. Nós precisamos abrir espaço para que as pessoas nos contem alguma coisa. Não é porque eu não quero saber da vida delas, não. Não é isso. É porque eu quero ser carismático através da minha comunicação. E Deus, Ele me dá meios para isso. E quando eu começo a desenvolver isso, eu vou saber qual que é o verdadeiro inimigo. E combatendo o verdadeiro inimigo, então nós trazemos bênçãos para as nossas vidas. E a última forma para se comunicar é esteja pronto para agir biblicamente sempre. Esteja pronto para agir biblicamente sempre. Versículo 31 e 32 diz: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, se nós formos ver lá no início, lá no Velho Testamento, lá em Gênesis capítulo 3, nós tendemos a assumir uma posição de defesa quanto o nosso pecado, livrando-nos da culpa, fugindo e reagindo. Quando Adão e Eva pecaram, eles falam assim: olha, a culpa foi da serpente. Nós não tivemos culpa nenhuma nessa situação, não, Senhor. E geralmente nós tendemos a isso, não é? Justificativas. Se nós percebemos, nós vimos, não é? Precisamos ser honestos. Nós precisamos nos comunicar de uma forma saudável. Nós precisamos glorificar o nome de Deus através da nossa comunicação. Eu não vou começar a ter desculpas para o meu erro. Eu vou assumir, vou pedir perdão, eu vou interagir para que a situação seja resolvida. Nós nunca resolveremos os nossos problemas ou cresceremos espiritualmente se insistirmos em ser esse tipo de pessoa. Através do Espírito Santo de Deus, precisamos aprender a ser benignos, compassivos e prontos a perdoar, como diz o versículo 32. Nós precisamos mudar um hábito, não é? Os hábitos ruins que estão na nossa vida. E certamente existem hábitos ruins na nossa vida. E mudar um hábito não é fácil, só que ele é possível. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. As discussões acontecem apenas quando um dos envolvidos reage. É aquela história, né? Se um não quer, dois não brigam. Se um não quer, dois não brigam.
Então não importa se a outra pessoa age de maneira irresponsável. O que importa é que nós somos responsáveis por agir biblicamente e por não reagir em determinadas situações. Lutar para ser uma pessoa de boa comunicação não é nada fácil. Por isso, precisamos da ajuda poderosa do nosso Deus para alcançarmos este grande feito. Nós seremos beneficiados e também capazes de abençoar vidas através da nossa disposição em usar da comunicação para o bem. Então nós precisamos orar ao Senhor para que Ele nos ajude a desenvolvermos uma comunicação saudável e produtiva. Agora eu te pergunto, que tipo de comunicação você tem desenvolvido no seu dia a dia? Saiba que ela é muito importante. Ela é de extrema importância. Se eu agir de uma forma bíblica, eu não vou a expressão me decepcionar. Se eu agir de uma forma bíblica, eu não vou me decepcionar com a minha comunicação. E a comunicação, ela é essencial. Nós não vivemos sem comunicarmos, sem nos comunicarmos. Agora, vamos tomar para nós. Eu preciso me comunicar melhor a cada dia. Eu preciso me comunicar melhor a cada dia. E Deus, Ele quer me ajudar a ser assim. Então eu só preciso depender dEle e colocar a minha vida diante dEle. Senhor, olha, está aqui a minha vida. E está aqui a minha comunicação. Por favor, veja o que o Senhor pode fazer por mim. Então, ser sincero diante de Deus, irmãos. O que o Senhor pode fazer por mim através da minha comunicação? Por favor, Senhor, me ajude. Reconhecimento é algo importantíssimo para aquele que deseja ser transformado. Reconhecimento. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que tenhamos uma boa comunicação. Onde estivermos, com quem estivermos, independente da situação, que tenhamos uma boa comunicação. Vamos fechar os olhos e vamos orar neste momento. Que Deus nos abençoe.